Olá pessoal, tudo bem? Continuamos então a nossa aula. Estamos trabalhando a disciplina Direito Constitucional e aí temos como tema na aula espécies de inconstitucionalidade. Veremos ainda também o estado de coisas inconstitucional. Vamos lá, com as espécies. Nós temos a inconstitucionalidade por ação e por omissão. Segundo ali está no quadro ali atrás. Então, nós temos a inconstitucionalidade por ação, que é também conhecida a inconstitucionalidade positiva ou por atuação, aquela incompatibilidade vertical que se dá dos atos inferiores com a Constituição. Então, nós vimos alguma coisa anteriormente a respeito disso, quando uma lei ou um ato ele é inconstitucional, ou seja, quando ele está em discordância com a Constituição. E aí, em sentido oposto, nós temos a inconstitucionalidade por omissão, que seria aquela quando fica inerte o poder legislativo. Há uma inércia no que se refere à regulamentação daquelas normas que nós vimos nas espécies de norma. Quando nós temos uma norma que ela tem uma eficácia, uma norma constitucional de eficácia limitada. Se essa norma ela é limitada, ela precisa então de outra lei para que faça a regulamentação. Quando o poder legislativo é omisso, não cria, não estabelece essa outra lei, então acaba havendo uma inconstitucionalidade por omissão. E aí, segundo o professor Canotilho, em relação à inconstitucionalidade por ação, vai pressupor a existência então de normas inconstitucionais e pressupõe então a existência de normas inconstitucionais, quando se fala por ação. E quando falamos, então, nos referimos à inconstitucionalidade por omissão, seria, no caso, a falta, né? O silêncio, então, legislativo. Essa inconstitucionalidade por ação, ela se dá do ponto de vista formal, do ponto de vista material, ou ainda, segundo a nova doutrina, por vício de decoro parlamentar. Então, nós vamos ver essas espécies, então. As espécies são por ação e por omissão, e por ação vai se dividir em formal, vício material e vício de decoro parlamentar. No que se refere ao vício formal e material, também se distingue em em nomodinâmica e nomoestática. O vício formal, no caso, então, ele decorre da afronta desse devido processo legislativo de formação. Então, no caso, quando nós falamos do vício formal, vai afrontar o processo legislativo, toda a sua formação, e isso, então, cria-se a ideia desse dinamismo. Por isso, então, o vício formal ele é chamado de nomodinâmico, porque há um dinamismo. Já ao contrário, o vício material é aquela ideia de um vício no conteúdo, então ele é estático, e aí cria-se então essa ideia de nomoestática. Esse vício formal que nós estamos então analisando, como eu já mencionei, ele se divide em formal, orgânico, é o primeiro, depois o formal propriamente dito e por violação a pressupostos objetivos. Também vamos verificar aí cada um deles. Então, essa inconstitucionalidade formal que nós já ali falamos, verifica-se quando a lei ou ato normativo ele tem algum vício na sua forma, ou seja, no seu processo de formação. E aí esses vícios formais, eles vão incidir ali no ato normativo, no momento então que, independente daquilo que está no conteúdo, independente do que trata a matéria, é analisada então a forma, conta apenas a exteriorização do ato. Então é inconstitucional formalmente o ato no processo ali na forma de elaboração. Então nós temos aí primeiramente essa inconstitucionalidade orgânica, a inconstitucionalidade propriamente dita e a inconstitucionalidade formal por violação a pressupostos objetivos. Então a primeira, a orgânica, então todas essas três, como nós vimos, elas não vão levar em consideração então o conteúdo, porque não estamos analisando o vício material. Nós estamos em todas essas três aqui distinções referente ao vício formal.
então elas vão decorrer então dessa estar fora daí no caso, o seu vício, a inconstitucionalidade se refere na elaboração então, no momento do processo ali legislativo. E aí essa primeira, que é a formal orgânica, ela vai decorrer da inobservância da competência. Então quando nós falamos de vício formal orgânico, quer dizer, então, a competência legislativa, a competência para a elaboração do ato. Então, o STF entende, um exemplo disso seria inconstitucional uma lei que vai disciplinar, por exemplo, o uso de cinto de segurança. Haja vista que essa competência para tratar sobre esse tema, para elaborar uma lei no que se refere ao uso de cinto de segurança, seria competência da União. Então, se o município elaborasse uma lei nesse sentido, haveria então um vício formal, independente do que está descrito naquela lei, porque não se analisa então o conteúdo, mas a competência. Então, uma inconstitucionalidade formal orgânica. Esse seria então um exemplo. Depois nós temos a inconstitucionalidade formal propriamente dita. Essa não vai ser analisado a competência do legislativo, mas a inobservância do devido processo legislativo, como que é feito o processo legislativo. Por isso que ela é chamada então de formal propriamente dita. E aí o vício é na elaboração da norma. E aí pode se distinguir em momentos diversos. Pode ser na fase iniciativa do processo ou nas fases posteriores. Quando o vício ele é formal, daí no caso subjetivo, que seria o primeiro momento, ele é verificado na fase iniciativa. Então, algum exemplo seria uma lei que ela é reservada exclusivamente de iniciativa do presidente da República. E aí vamos imaginar que essa lei seja elaborada aí, o início dela, por um outro órgão. Lei que é exclusiva do presidente da República referente às Forças Armadas, que é de iniciativa do presidente da República referente às Forças Armadas. Então, somente o presidente da República poderia iniciar um projeto de lei nesse sentido. E aí, se algum outro inicia-se esse projeto de lei, no caso, nós temos então uma inconstitucionalidade formal, porque não se olha em si a matéria, mas a forma, e aí nós estamos falando do devido processo legislativo, onde há um vício, e esse vício então ele é subjetivo. Nós temos então vício formal subjetivo. No que se refere o outro momento, as fases posteriores ali do devido processo legislativo, não na fase iniciativa, mas nas outras fases que nós já estudamos, aí nós teremos então um vício objetivo. Por quê? Ele é da mesma maneira, é um vício formal, analisa-se a forma, ele não é então analisado necessariamente a competência, mas todo o devido processo legislativo, e não está mais na fase iniciativa, está nas fases posteriores. Então nós temos um vício formal objetivo, conforme está então discriminado ali no quadro. Dentro ali da formal propriamente dita, ela se divide em subjetiva e objetivo. Quando é na fase, então, iniciativa, o vício é formal subjetivo. Quando é nas fases posteriores do processo legislativo, o vício ele é objetivo. E aí temos como exemplo aqui também no nosso material, uma lei complementar sendo votada por quórum de maioria relativa. Veja, a lei complementar vai exigir maioria absoluta. Se é votado, então, por maioria relativa, há, então, uma inconstitucionalidade formal, propriamente dita, objetiva, porque não está mais no início, não é mais na fase iniciativa do processo, já concluiu essa fase iniciativa, nós já estamos numa fase posterior, que é a fase de votação, e aí no caso há esse vício, porque não respeitou o quórum, que deveria ser de maioria absoluta. Então, temos alguns outros exemplos, uma PEC também que não é votada nas duas casas, por exemplo, projeto de emenda constitucional e assim por diante. Temos algumas situações que o vício não se dá em relação ao conteúdo, é na forma e não é mais na fase, não analisa-se necessariamente a competência, porque senão seria o vício lá, o primeiro que nós vimos orgânico, mas nós analisamos o devido processo legislativo.
e aí ou ele é subjetivo ou ele é objetivo. Subjetivo na fase iniciativa, objetivo nas fases posteriores. E aí nós temos ali a inconstitucionalidade formal por violação a pressupostos objetivos do ato normativo. Então, seria um exemplo com uma edição de uma medida provisória, para ficar mais claro, indo direto ao exemplo, porque o próprio nome já sugere o que seria essa inconstitucionalidade. Ó, ela é formal, então volto a dizer, não se olha o conteúdo, é a forma, então se refere ao processo legislativo em que vai violar pressupostos objetivos do ato. Então não analisamos mais a competência e não analisamos mais o devido processo legislativo, seja ele na fase iniciativa ou nas fases posteriores. Aqui o que se analisa, o que se verifica é a violação, então, de pressupostos objetivos para o ato normativo, do ato normativo. E aí nós temos um exemplo, uma medida provisória sem a observância dos requisitos da relevância e urgência, ou a criação de municípios por lei estadual sem observar os requisitos previstos lá no artigo 4º, parágrafo 18. Então, veja, no artigo 18, parágrafo 4º, perdão. Nós temos, pessoal, alguns objetivos que eles estão previstos ali obrigatoriamente em lei. Então são pressupostos objetivos que estão ali, que devem ser respeitados. Quando não são respeitados esses pressupostos, há então, desculpe, uma inconstitucionalidade formal porque violou então esses pressupostos, como eu citei aqui. Nós temos presenciado em alguns momentos medidas provisórias que realmente acabam ocorrendo isso. Elas não preenchem esses requisitos, elas não observam esses requisitos, quais sejam a relevância e a urgência da matéria que vai ser disciplinada ali pela medida provisória. Então uma medida provisória, ela tem que respeitar necessariamente, tem que prever, tem que haver requisitos de relevância e de urgência, tá? Então seriam exemplos que cabem aqui nesse tipo, que seria essa inconstitucionalidade formal por violação a pressupostos objetivos. Então os pressupostos estão objetivos, estão explícitos ali na própria Constituição. Quando violam então esses pressupostos, ocorre essa inconstitucionalidade formal. E aí nós passamos agora, nós estávamos analisando então os vícios formais e agora nós vamos ver a inconstitucionalidade por vício material. Então eu não verifico, não é analisado mais a forma, o processo em si. Agora eu olho realmente o conteúdo. Então diz respeito à matéria, ao conteúdo do ato normativo. Então aquele ato que vai afrontar preceito, aquilo que está estipulado, está estabelecido na Constituição, deve ser declarado inconstitucional. Todos aquelas matérias disciplinadas que então contrariam a Constituição apresentam um vício material. Então não interessa, nesse caso, saber qual o procedimento, qual o órgão competente para elaborar tal ato, se houve um vício daí posteriormente à fase iniciativa, se há um vício lá formal objetivo. Nada disso é analisado, simplesmente o seu conteúdo. Então uma lei que vai ser discriminatória porque fere lá, afrontando o princípio da igualdade. Então vejam, o conteúdo que está ali é que é inconstitucional, porque ele fere então o princípio da igualdade. Seria um exemplo. Então há um confronto com uma regra constitucional, ou ainda pode ser uma regra constitucional ou, como eu dei no exemplo, um princípio constitucional. Então essa inconstitucionalidade material, ela é também conhecida como nomoestática. Observa-se que uma lei, ela pode apresentar então somente vício formal. Essa mesma lei ou outra, uma lei, ela pode apresentar um vício formal, que nós vimos quais são as espécies. Uma lei pode apresentar somente um vício material, ou ainda ela pode ser duplamente inconstitucional, seja então na sua forma, na sua elaboração, ou também no seu conteúdo.
Então, é possível somente a inconstitucionalidade formal, é possível somente a inconstitucionalidade material e é possível essa dupla inconstitucionalidade, tanto a formal como a material. E aí passamos agora ali para o vício de decoro parlamentar. Então, pode ser formal, pode ser material, e nós temos novo aí na doutrina esse outro vício que seria de decoro parlamentar. O que seria isso? Nós tivemos como exemplo tempos atrás, onde se falou aí em esquemas de corrupção, compra de votos aí com o termo lá mensalão, onde os parlamentares vendiam o seu voto com o intuito de aprovar determinadas leis, determinados atos e assim por diante. Então aí questiona-se se, quando comprovado esquemas de corrupção, compras de voto, ou seja, uma mancha, uma mácula em todo o processo legislativo, no caso que se dá por meio de emendas constitucionais, geralmente, se há o reconhecimento da inconstitucionalidade naquele ato. Então, volto a dizer, é aprovada uma emenda constitucional, e aí posteriormente reconhece que vários parlamentares foram comprados votos, enfim, participaram de algum esquema de corrupção. Essa lei que foi aprovada, que foi elaborada e aprovada, verificando todos os requisitos lá no que se refere aos vícios formais, aos vícios materiais, elas não apresentaram nenhum vício nesse sentido. Porém, esses parlamentares que foram corruptos, essa lei então aprovada, estaria sujeita ao controle de constitucionalidade? Seria inconstitucional? Então aí é que nós estamos vendo essa outra possibilidade, o vício de decoro parlamentar. Parte da doutrina entende que sim, que trata-se um vício então de decoro parlamentar, e aí por ter sido aprovado de uma forma ilegal, podemos assim dizer, havendo um abuso das prerrogativas dos membros ali do Congresso Nacional, então isso seria indevido, seria ilegal, haja vista o esquema de corrupção. Então, nesse caso, foi comprovado que houve realmente distribuição de recursos de forma ilícita e assim por diante, né? Temos lá a situação. E aí os ministros, alguns votaram que na verdade houve lá compra de voto, conluio lá, em todo esse sentido, em relação aos deputados, e houve o julgamento. Então, com isso, obtinha-se lá um apoio político na aprovação de emendas constitucionais. E aí, no caso, também foi a julgamento isso, se seria então inconstitucional aqueles atos que foram ratificados ali pelos membros ali do Congresso. Então, existe a doutrina aí dizendo que existe essa possibilidade desse vício, que seria um vício aí de inconstitucionalidade, que se dá por decoro parlamentar. Porém, nós tivemos aí um posicionamento do Ministério Público Federal no sentido de improcedência, foi improcedente a ação direta de inconstitucionalidade que foi proposta, porque analisou-se aqueles parlamentares que estavam envolvidos no caso na corrupção. E aí, mesmo desconsiderando aqueles votos que seriam os corruptos ali, os que foram condenados, mesmo desconsiderando, todos os demais parlamentares que votaram teriam a maioria absoluta ali para aprovar aquele determinado ato. Então, mesmo que se desconsiderasse aqueles os demais estavam aptos a aprovar aquela lei, aquela emenda constitucional. Então, foi julgada improcedente essa ação direta de inconstitucionalidade, permanecendo válido o ato, com a justificativa de que não poderia se presumir que todos os outros parlamentares, os outros congressistas que votaram, também estavam participando ali do esquema de corrupção, haja vista que somente ali 6 ou 7, parece, haviam sido condenados e os seus votos não teriam influenciado na aprovação daquela determinada lei, daquele determinado ato. Então essa ADI foi julgada daí então, no caso foi julgada improcedente. Tá? Então seria um exemplo, mas existe então hoje essa espécie apresentada pela doutrina como uma espécie de inconstitucionalidade que se dá então não pela sua formalidade ou pela sua materialidade. Não se analisa então se a inconstitucionalidade formal ou a inconstitucionalidade material. O que se verifica então é um vício de decoro parlamentar, uma ilegalidade por parte dos parlamentares no momento de aprovação, de elaboração e aprovação de uma determinada lei, de um determinado ato.
tá? Então seria isso. E aí nós temos então, como nós vimos ali, essa ação, essa inconstitucionalidade por ação, que vai se dividir então formal, material e por vício de decoro parlamentar. E nós temos ali depois, no quadro, o vício formal se divide em orgânica, formal propriamente dita, que pode ser na fase iniciativa, que é subjetivo, ou nas fases posteriores, que é formal objetivo, e depois ali por último, por violação, quando vai violar então pressupostos objetivos ali do ato. E depois a por omissão, que nós comentamos no início, quando há então essa inércia do poder legislativo, certo? E aí, para finalizar, nós temos o último tópico aqui, que é o estado de coisas inconstitucional. Essa terminologia foi utilizada pelo ministro Marco Aurélio no julgamento de uma cautelar, de uma DPF, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental 347, que foi proferida a partir de uma decisão proferida lá na Corte da Colômbia, na Corte Constitucional na Colômbia. Então se esclareceu que esse quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais decorre de falhas estruturais e falência das políticas públicas. Então, quando há uma violação massiva e persistente aos direitos fundamentais, quando é se violado, isso vai decorrer então de falhas, sejam estruturais ou falência das próprias políticas públicas, e cuja modificação depende então de medidas de natureza normativa, administrativa e orçamentária. E aí deve o sistema penitenciário nacional ser caracterizado como estado de coisas inconstitucional. Então o STF, daí nesse momento, ele determinou em relação às penitenciárias, né? Era em relação a essa situação. Então, ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona a liberação de verbas do Fundo Penitenciário Nacional, obrigação de juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, realizarem em até 90 dias audiência de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão. Então isso se refere então ao estado de coisas inconstitucional que se dá então no âmbito ali das penitenciárias, e aí determinou-se isso, foi determinado a liberação de verbas do Fundo Penitenciário Nacional para ser utilizado aí pelos órgãos, e que essa obrigatoriedade aí de se realizar então as audiências de custódia. E hoje no sistema brasileiro ocorre então dessa forma, tá bom? Seria diante desse sistema aí, um estado ali baseado então nessa decisão da Corte Constitucional da Colômbia, esse estado de coisas inconstitucional, ou seja, essa violação massiva e persistente no que se refere aos direitos fundamentais. E aí ele vai fundamentar aqui a sua decisão, que são falhas estruturais, falência de políticas públicas e assim por diante, como eu mencionei. Tá bom? Então nós terminamos por aqui e daremos sequência então numa próxima aula.